acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar, mas acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza, mas mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Glória a Deus. Dias de guerra são inevitáveis, mas a certeza é de que em todos esses dias Deus ainda continua conosco, ao nosso lado, nos ajudando e dando forças para vencer. E por isso nós não podemos desanimar. Que Deus ainda está conosco e Ele nos dá a força que nós precisamos para permanecer em meio à guerra e para vencer através do santo nome dEle. Você crê nisso? Então, entregue a estratégia da guerra nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos reconhecer de que em Deus nós encontramos força para vencer as guerras, nós encontramos força, motivação para vencer os desafios, as lutas. Por isso nós precisamos acreditar no poder dele, porque ele pode. Eu vou estar lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aleluia, essa palavra é fiel. Todo mundo conhece essa história que se encontra na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E a Bíblia conta dessa história dizendo que havia um gigante filisteu afrontando o povo de Israel. E durante 40 dias, esse gigante afrontava o povo de Israel e os desafiavam não somente eles, o exército, mas afrontava também o Deus deles, nosso Deus, Deus de Israel.
Só que nenhum dos soldados de Israel tinham coragem de enfrentar aquele gigante, afinal, era uma pessoa enorme, era um gigante enorme. E as pessoas temiam enfrentar aquele gigante. Só que um menino, ele teve a coragem de ir lá e enfrentar esse gigante, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo menor do que o gigante, ele decidiu combater aquele gigante e enfrentar, porque ele sabia, ele reconhecia que aquele gigante não era maior do que o Deus que estava com ele. Aquele gigante não era maior do que a certeza que ele tinha de que Deus poderia fazer o impossível acontecer para Davi. E a Bíblia contou aqui que Davi disse que o gigante ia contra ele afrontando, ia contra a espada, com lança, com escudo. Só que Davi ele só tinha 5 pedrinhas. E como Davi poderia vencer? Davi tinha todos os motivos para ter medo e não enfrentar o gigante. Só que 2 coisas que eu percebi. Que Davi, mesmo em meio à impossibilidade, ele não deixou com que os seus medos fossem maior do que a certeza de que o Deus que estava com ele era maior do que o gigante que estava a afrontar ele. E outra coisa que eu percebi é que Davi, ele verbalizou aquilo que ele acreditava que aconteceria através do poder de Deus. Porque veja só, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você desafiou. E Davi profetiza no versículo 46, onde diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Davi verbalizou a vitória. Continuando diz: eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui a gente pode perceber o poder que há na fé e o poder que há em verbalizar a fé. Porque Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé não é sobre acontecer para acreditar, mas é sobre acreditar para acontecer. E outra coisa que eu percebi também é que Davi não somente acreditou que o impossível aconteceria, como ele também verbalizou. Davi proclamou a vitória dele. A partir do versículo 46, Davi começa a dizer que hoje mesmo eu conquistarei os seus cadáveres, os cadáveres do povo filisteu, e todos saberão que há Deus em Israel. Davi verbalizou a vitória dele. E não somente isso, Davi, ele ousou de 2 maneiras. Davi, ele ousou através da fé e ousou através da verbalização da fé. Mas o que é a fé? Hebreus capítulo 11 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Não é sobre ver para acreditar, mas é sobre acreditar para ver que vai acontecer. Davi, ele já sabia disso. Davi, ele fez isso e não somente acreditou no impossível, não somente usou a fé, mas como também verbalizou a fé. Davi proclamou algo que só surgiria através do impossível. Só que a Bíblia também diz: para Deus nada é impossível. Então, se você acredita que há um gigante
gigante enfrentando um gigante maior do que você, acredite no poder de Deus. Use a sua fé, ouse na sua fé. Verbalize sobre o impossível, verbalize sobre o que não existe. Deus, ele verbalizou sobre o que não existia. Deus disse, haja luz e houve luz. A fé é sobre acreditar no impossível. Então, é tempo de se levantar. É tempo de usar a sua coragem. É tempo de buscar a força de Deus e enfrentar esse gigante que está a te afrontar. Que está a te afrontar ultimamente. E através do poder de Deus, você vai perceber que não há obstáculos maior do que você não possa passar em Deus, né? A Bíblia diz que não existe um fardo maior do que você não possa carregar. O Senhor, ele conhece os seus limites. Você também conhece seus limites. Você sabe que você tem capacidade de esforçar mais, de ir além. Faça sua fé ir além. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, onde a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com a medicina, só que ao invés de melhorar, ela piorava. Só que tudo da história dela mudou, a história dela se transformou a partir do momento que ela colocou a fé dela em prática e foi até Jesus. A história dela se transformou a partir do momento que a fé dela foi além, tão além que alcançou Jesus. Então essa é a mensagem que eu quero trazer. É tempo de se levantar, de se colocar de pé, de tomar coragem, buscar a força de Deus e enfrentar esse gigante que está te afrontando. Você não pode viver, acordar todos os dias e acordar com esse mesmo gigante te afrontando. Uma hora ou outra você vai precisar lutar, porque ou você vence esse gigante ou ele vai te vencer uma hora ou outra, querendo ou não. Se coloque de pé. Se coloque de pé e ouse em fé. Acredite no poder e na força de Deus. Quando você menos esperar, você vai perceber que a força de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você menos esperar, você vai ver que Deus, ele não se limita só entre os seus medos. Deus, ele vai te fazer enxergar que os seus medos são todos em vão. São todos em vão. A única utilidade dos seus medos é para que Deus se revele a você e te mostre o poder dele, a capacidade que ele tem de fazer coisas grandes e firmes acontecer sobre a sua vida. E espero que Deus tenha falado contigo. Espero que em seu coração possa ter sido cheio de esperança, cheio de incentivo, e que depois desse vídeo você pare e reflita, tome um copo de coragem, tome um copo de força em Deus, que você sinta o desejo de orar, de se revestir espiritualmente, de ler a palavra, e que Deus, ele venha transformar o seu viver, e que você possa se levantar, vestir as armaduras de Efésios 6 e combater esse gigante que está afrontando a sua vida. Deus, ele surpreende.